O artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Enquanto o artigo 1º fala que toda pessoa é capaz, o artigo 2º vem dar exatamente a medida dessa capacidade, no sentido de expor qual o termo inicial da personalidade civil. É importante analisá-lo passo a passo. Primeiro, quando se fala de nascimento com vida, significa dizer que o Código Civil adotou a teoria natalista. E nascimento com vida, no sentido jurídico, significa dizer início da função respiratória. É diferente da morte para o conceito jurídico, qual é afirmada pela terminação das funções cerebrais. Deve-se prestar atenção que o próprio artigo 2º ele mitiga um pouco esse conceito natalista, nas parte final, a qual diz que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Temos então de entender o que é concepção para o sentido jurídico. Deve-se ter muito cuidado em não confundir concepção com inseminação. Inseminação se dá pela junção do espermatozoide com o óvulo. Já concepção é a migração do óvulo fecundado para o útero, ou seja, para o local no qual este óvulo pode se desenvolver. Isso é de suma importância, pois numa fertilização in vitro, apesar de ter ocorrido a inseminação, a fertilização, não ocorreu ainda concepção, ou seja, aquele embrião não tem os direitos preservados pela lei civil. A preservação de direitos nesse sentido significa dizer que o nascituro, apesar de não ter ainda personalidade civil plena, ele tem direitos guardados e ele tem expectativa de direitos. Ou seja, se no decorrer de uma gravidez um nascituro for indicado como herdeiro, ele poderá receber esta herança desde que nasça com vida. Por isso dizemos que o nascituro tem a expectativa de direitos. Se ele não nascer com vida, não há direito, porque era uma mera expectativa. Por isso que a personalidade atribui direitos e começa com o nascimento com vida. Desde a concepção, os direitos são reservados, só se concretizando no próprio nascimento. Neste ponto, é interessante atentar para as duas teorias que falam sobre a personalidade jurídica do nascituro. Temos a teoria natalista e a teoria conceptualista. A teoria natalista diz que o nascituro adquire a personalidade civil apenas com o nascimento. Já a teoria conceptualista diz que a personalidade começa na concepção. Como vimos, o artigo 2º indica que o nosso Código Civil adotou a primeira teoria. A questão relacionada à aula de hoje vem do concurso de magistratura de Minas Gerais em 2005, que diz que, conforme o Código Civil, é correto afirmar que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, conforme o artigo 2º do Código Civil. E temos uma segunda questão muito interessante para o Ministério Público de São Paulo. A questão traz que a personalidade civil inicia-se com o nascimento com vida, colocando-se a salvo os direitos do nascituro, sendo necessário, todavia, que a criança, ao analisarmos, vamos ver que a resposta correta é a letra B. Consiga separar-se por inteiro ou parcialmente do ventre materno, respirando, mediante parto natural ou intervenção cirúrgica, pouco importando que o cordão umbilical não esteja rompido, que seja viável ou não e que não tenha necessariamente forma humana. Isso porque, como analisado no vídeo, o sentido de nascimento com vida para o direito brasileiro se dá com o funcionamento do sistema cardiorrespiratório, mas principalmente do respiratório. É ele que faz a diferença para saber se houve nascimento com vida ou se não houve nascimento. E diferentemente de outros direitos, como o direito romano, não é necessária a viabilidade de vida, tampouco forma humana. É necessário apenas esse tipo de nascimento.
função respiratória operando plenamente, nem que seja por 1 segundo. Siga o Lex in LED nas suas redes sociais e fique à vontade para deixar comentários, críticas e sugestões, e também para avaliar este vídeo. Até a próxima!